Bom, vamos começar então, pessoal. A partir de agora a aula está sendo gravada e vai ficar disponível para vocês na plataforma Moodle. Então, o Arthur está falando que está se conectando ali. Maravilha. Então, a nossa última aula que diz sobre direito material foi a semana passada, né? Então agora a gente começa uma parte mais prática do direito tributário. E se eu pudesse resumir a aula de hoje, a gente resumiria a aula como advocacia consultiva, advocacia tributária consultiva. Então esse é o foco que eu quero dar para o nosso encontro de hoje. Se eu pudesse chamar esses termos técnicos aqui, interpretação de direito tributário, planejamento tributário, eu poderia simplesmente chamar a aula de advocacia tributária consultiva. E é curioso, né, pessoal, que o direito tributário e a advocacia, de um modo geral, ela é vista basicamente como sendo preponderantemente, vamos botar aqui, né, a advocacia, vamos lá, o contencioso tributário, contencioso em geral e consultivo. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui rapidinho. E aí a gente tem mais ou menos isso aqui, ó. Se a gente fosse fazer um gráfico da advocacia tributária, da distribuição, eu até diria mais, a advocacia de um modo geral. Ela é preponderantemente vista como uma atividade litigiosa, né? O advogado ele deve basicamente ingressar com ações, é para isso que a gente estuda, e quando eu me formar, eu vou ter que sair a encontrar, a cavocar ações para poder continuar a exercer a minha atividade. Então, eu vejo isso com uma certa tristeza, porque eu gostaria que o gráfico fosse diferente desse aqui. Então, isso aqui é o contencioso hoje, e aqui a gente vai ter o consultivo. Eu gostaria que esse gráfico ele fosse diferente. Eu gostaria que ele fosse dessa forma, assim. O consultivo fosse 70 e o contencioso fosse 30. Isso reflete muito, né, pessoal, do país que nós temos, do tipo de estrutura tributária que nós temos. Para eu dizer que a advocacia preponderantemente é consultiva, por que eu afirmo isso e por que eu digo que isso ocorre na prática? Porque o fisco, de um modo geral, ele comete uma série de equívocos que levam e geram contenciosos, e isso não para de acontecer dia após dia, cada mês, todo mês tem uma novidade, tem uma coisa nova. Isso leva a disputa, a discussão para o judiciário, por isso que o contencioso é tão expressivo. E, além disso, há uma resistência muito grande nas formas alternativas ou adequadas de resolução de conflito que não o uso do poder judiciário. Então, a advocacia litigiosa do conflito, do ajuizamento de ações, ela ainda é muito preponderante. E se a gente pudesse trazer aqui um dado que chama atenção, né? Macroeconômico
litígio tributário. A FGV, se eu não me engano, elaborou um contencioso tributário volume. Elaborou um estudo sobre o volume do contencioso tributário e o número espanta. Está aqui, ó, o dado do Jota. Eu vou compartilhar com vocês esse link aqui. É uma notícia do Jota, dando conta do tamanho do contencioso, do tamanho do litígio. Para vocês olharem, e nessa notícia aqui em especial, ela alerta para o aumento do contencioso em razão da pandemia. E hoje, segundo dados mais recentes, se percebe que o total de litígios de valor discutido na justiça envolvendo direito tributário ultrapassa o PIB. Nesse dado que é de maio, era de 75% do PIB. Já tem dados mais atualizados que dizem que ultrapassa 100% do PIB. Então, é mais ou menos o seguinte, meus amigos. É mais ou menos como dizer que toda a riqueza produzida num ano no Brasil está lá no Poder Judiciário sendo debatida com a Fazenda Pública. Isso é extremamente disfuncional, né? Vamos combinar. Então, assim, por que eu digo que esse quadro aqui, esse gráfico, que mostra a distribuição da advocacia hoje, ele deve ser mudado? Primeiro que o país não sustenta isso, né? Ainda que a gente goste, enquanto advogado, eu estou falando agora na condição de advogado, não como professor, eu acho interessante ter bastante litígio, porque eu tenho trabalho, mas pensando agora como professor, isso aqui não se sustenta, né? Não tem como, o país quebra antes disso se nós não fizermos nada. Então, assim, a tendência é que isso diminua. E o que seria equilibrado? Seria equilibrado que uma parte menor das questões tributárias fossem tratadas no judiciário e a gente resolvesse no judiciário porque não tem outra alternativa, tem que discutir lá, e uma parte muito mais expressiva fosse dedicada à orientação dos clientes, das empresas, o que fazer, o que não fazer, o que é melhor fazer. E esse seria, digamos, o grande foco. Então, se vocês conseguirem fazer uma leitura que é a que eu estou propondo, que não é a de terra arrasada, e sim de uma leitura promissora, de um mercado promissor, o que eu chamo a atenção aqui? Vejam, há um mercado enorme para crescer no que diz respeito à advocacia tributária. Se hoje ele é bem pequeno, ele é muito pequeno, olhem o que tem para crescer, se a gente for expandir e focar nisso. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês, de que existe uma perspectiva muito promissora para quem quer exercer a advocacia. Não é uma profissão com os dias contados, como alguns alertam, especialmente porque a complexidade do Brasil a gente não vai mudar da noite para o dia, então a gente tem aí algumas décadas de complexidade, seguramente. Mesmo que nós mudássemos as regras agora, neste ano, no próximo, com a reforma tributária prometida, em qualquer cenário, o regime de transição duraria em torno de 10 anos. Então, a gente está falando de muito tempo pela frente ainda com essa loucura que é o manicômio tributário brasileiro. Então, a minha mensagem aqui é: a advocacia consultiva, ela é pequena hoje, como eu mostrei aqui nesse meu gráfico, pelas razões que eu já mostrei, mas ela tem um potencial de crescimento. Vamos botar aqui advocacia tributária atual, como é que ela está distribuída, preponderantemente no litígio, menos no consultivo, advocacia tributária no futuro. Então,
preponderantemente no consultivo e menos no litígio. Mas a gente ainda vai ter uma parcela considerável. Não dá para dizer que vai se tornar assim como um país desenvolvido, que o litígio envolvendo matéria tributária é 10% ou menos até da atuação do profissional que estuda tributário. E aí, meus amigos, pensando nesse futuro, o que tem de promissor aqui para a gente explorar em si, falando de advocacia, né? A gente tem uma gama enorme de contribuintes, pessoas físicas, e a gente tem uma gama enorme de empresas. Então, assim, isso é para dizer assim, o potencial que a gente tem de trabalho. Contribuinte, pessoa física. Nós estamos falando aqui de 200 milhões de brasileiros, né? Ah, professor, mas não são todos contribuintes. Por que não? A gente sabe que a capacidade tributária, ela independe da capacidade civil. Está lá no artigo 126 do CTN. Deixa eu até confirmar se é isso mesmo. 126, exatamente. Artigo 126 do CTN diz que a capacidade da pessoa natural independe. Então, pode ser uma criança, pode ser um idoso, pode ser uma pessoa com deficiência física, que ela vai ser contribuinte se ela praticar o fato gerador. Então, a gente está falando, sim, de um potencial para atender de 200 milhões de brasileiros. E esses 200 milhões de brasileiros são das mais variadas matizes, né, de segmentos. Pessoa física com uma família, sem família, solteira, casada, pessoas que têm baixa renda, são essas pessoas, gente, é um mercado interessantíssimo para atender. O direito previdenciário percebeu isso, os colegas advogados que atuam com o previdenciário perceberam isso e passaram a atender, e o previdenciário atende pessoas de baixa renda. E colegas advogados se enriqueceram, apesar de, à primeira vista, parecer assim, atender pessoas humildes não rende dinheiro. Pode render sim, a depender do tipo de litígio, do tipo de tese que vai sustentar, tem um campo enorme. E não fica restrito aos milionários, bilionários, como à primeira vista muita gente pensa, né? Eu vou trabalhar com tributário só se eu conhecer gente rica. Se eu não conhecer, eu não tenho como trabalhar. É um equívoco enorme, né? Então, sim, há um mercado gigante de contribuintes pessoas físicas para atender, com as mais variadas dúvidas. E há um mercado gigante de empresas, contribuinte pessoa jurídica, igualmente gigante. E aí a gente tem MEI, limitada, SA, cooperativa. Só para falar dos tipos mais comuns, né, mais conhecidos. Não me refiro aqui, se a gente for falar, mais recentemente tem a Sociedade Anônima de Futebol, que foi constituída recentemente. Eu tenho associações, eu tenho fundações, tenho institutos, enfim, eu tenho uma gama enorme de pessoas jurídicas que podem ser atendidas por nós. E quando eu digo ser atendidas, nós orientarmos essa gama enorme aqui de contribuintes para oferecer soluções que não passem pelo Poder Judiciário. Então, vamos trazer alguns exemplos aqui. Vou trazer alguns exemplos de atuação
contribuinte pessoa física. Gente, o que vocês não fazem ideia de problemas que envolvam contribuinte, imposto de renda e glosa de deduções. É um número gigantesco. O que significa isso? A pessoa fez a declaração assessorada por um contador ou sem assessoria nenhuma, a Receita foi lá, glosou, ele caiu na malha fina e diz que ele tem que pagar o imposto de renda porque a dedução dele foi equivocada e ele pagou a menos do que deveria ter pago. Então aqui, vejam só, eu estou falando aqui de um número gigantesco de pessoas que são atendidas, são contribuintes do imposto de renda e que simplesmente muitas não têm qualquer orientação. Eu fiz esses tempos uma live com uma colega contadora, orientando quando estávamos próximos da declaração do imposto de renda sobre algumas dúvidas. Gente, o que apareceu para mim de dúvida, de consulta, e que muitas eu não conseguia responder, porque, enfim, a pessoa era só dúvida, não queria pagar, né? Eu acabei não dando tanta atenção, mas é um universo gigantesco de pessoas que não têm nenhuma orientação no imposto de renda. Se a gente for pegar, por exemplo, a IPVA, praticamente todos os proprietários de veículo automotor pagam IPVA errado, praticamente todos. E ninguém se interessa em tutelar esses interesses, porque os órgãos que deveriam tutelar, eles não têm legitimidade, segundo o STJ, né? Eu me refiro aqui ao Ministério Público, associações, entidades, ONGs que poderiam tutelar. O STJ entende que é direito individual homogêneo, que não pode ser tutelado em via ação coletiva. Então, não tem quem tutele, tem que ser uma ação individual em nome de um contribuinte individual, e aí acaba ficando caro para esse contribuinte contratar um advogado para diminuir em 300, 400 reais o imposto sobre o veículo automotor que ele iria pagar. Então, essa é uma ação que é difícil de ter alguém que tenha interesse, porque individualmente ela não é boa de fazer, mas fazendo no volume, pegando vários contribuintes, é interessantíssimo. O mesmo vale para a IPTU, que tem equívocos, e eu não me refiro especificamente a Porto Alegre, onde nós estamos. A gente tem que abrir a cabeça e perceber que a gente pode atuar em qualquer parte do Brasil, né? Se não caiu a ficha ainda com a pandemia, por favor, né? Vocês devem perceber que o trabalho pode ser executado em qualquer lugar do Brasil. Tem um universo de contribuições, me refiro aqui, por exemplo, às CIDs, que elas são envoltas de um desconhecimento. Há muito absurdo e irregularidade cometida por algumas entidades que cobram, instituem essa contribuição, e os contribuintes não têm nenhuma orientação sobre isso. Incidência de imposto de renda e contribuições sobre verbas salariais. Muita gente não sabe como é que funciona, e aqui é uma parte bem interessante para casar o tributário com o direito do trabalho. Além disso, reclamatória trabalhista e tributação. Isso aqui é um tema interessantíssimo. Os empregados que ingressam com ação reclamatória e ganham na justiça, quando vem a condenação e o empregado ele recebe o valor que ele teve direito reconhecido pela justiça, os empregados não sabem como tributar, não sabem como fazer e acabam muitas vezes cometendo equívocos. Eu já não é um nem dois que eu atendi e percebi que o desconto foi feito de forma errada. Então aqui um outro nicho de atuação
para advocacia consultiva de pessoa física. Se a gente for pegar pessoa jurídica, bom, aí o troço contribuinte, pessoa jurídica. Aí não tem fim. A gente poderia ficar aqui um semestre falando sobre as teses que já foram julgadas, e sobre essas aqui a Fazenda não contesta e não recorre. Então tem teses que se vocês tiverem interesse, entrem lá no meu blog que tem o rol das teses que já foram julgadas e que a Fazenda não vai discutir. Então, que é algo mais simples do que isso, tu chegar lá, descobrir qual é a tese que já foi julgada pelos tribunais e que a Fazenda diz: se você entrar com a ação, eu não vou contestar. Eu vou concordar com o teu pedido. Poxa, é uma coisa assim, melzinho na chupeta, é barbada. Tem as teses que pendem de julgamento. Então, várias questões que estão sendo julgadas, a gente tratou delas ao longo do semestre, eu mencionei. Hoje, por exemplo, o tema 745 do STF alcançou maioria. Esse é um tema muito, muito, muito importante, extremamente importante. Por que ele é tão importante? Porque ele diz que a alíquota de ICMS em 25%, que é a alíquota do estado de Santa Catarina, é inconstitucional. Então, tem maioria já para proclamar o resultado. Obviamente, faltam ministros votar, mas não tem mais como reverter. Então, já tem maioria para dizer que a alíquota de 25% do ICMS sobre energia elétrica é inconstitucional. Aí, se 25 é inconstitucional, então o que vocês acham de 30, que é a alíquota no Rio Grande do Sul? A alíquota vigente no Rio Grande do Sul. É mais inconstitucional ainda, né? E aí, quem é que se beneficia com essa tese? Simplesmente todo mundo. Todo mundo que teve a tributação incidente sobre energia nesse patamar. E a gente está falando assim, de um efeito reflexo sobre vários setores. Se é verdade que energia elétrica, então quantos outros produtos que deveriam ser considerados essenciais e que são tributados com uma alíquota mais alta? Poderíamos falar aqui da polêmica da gasolina, né? Então, as teses que já foram julgadas, mas aqui eu chamo a atenção de uma atuação na constituição do negócio, na montagem da empresa, na reorganização societária e em eventos de liquidez ou crises. Então, assim, e se vocês perceberam ali, eu falei do ciclo de vida, né? Com o nascimento, a multiplicação, a reorganização e, eventualmente, a morte ou a saída do negócio dos sócios que fundaram a entidade. Então, assim, aqui a gente tem uma série de momentos da vida de uma empresa que precisam necessariamente da ajuda de um advogado tributarista. E quem normalmente faz esse tipo de assessoria é o contador da empresa, que, com todo respeito aos contadores e nenhuma crítica a eles, porque fazem um trabalho muito bom naquilo que é a formação deles, né? Salvo se esse contador também tiver formação jurídica, mas tem uma série de coisas que o contador não sabe, não tem como saber. Então, nesse aspecto, me parece que a gente tem um campo gigante aqui para se especializar, atuar e orientar, certo? Só que para chegar nisso, Só fazendo, com licença, professor, só fazendo claro. um breve comentário.
eu estou estagiando agora no TRF4, né? Eu estou no gabinete da vice-presidência do tribunal. Uhum. Aí lá eu analiso a admissibilidade dos recursos, né, para subir para o STJ e para o STF. E agora eu fui lotado na área tributária. Então, eu estou vendo diversos temas, diversas teses que eu não fazia noção que existiam. Tipo, agora eu peguei uns casos do tema, acho que é o tema 482, né, que é sobre a incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos do empregador para o empregado nos 15 primeiros dias de auxílio-doença. Uhum. Então, é uma infinidade de teses, um campo muito vasto. Sim, sim. Bem lembrado, Gabriel, bem lembrado. Ah, essa tua experiência vai ser muito interessante porque tu tem uma visão privilegiada. Quem está dentro do judiciário, é como se ele estivesse em cima da montanha olhando tudo que tem embaixo. Então tu está lá em cima, tu está olhando tudo. Eu estou aqui embaixo, eu estou olhando uma partezinha, né? A partezinha que é o meu escritório. Então eu vejo uma parte do fenômeno. Claro que, em razão da minha função de professor, eu acabo estudando também aquilo que eu não ajuizo, que eu não executo, que não são trabalhos que eu faço, mas via de regra o advogado ele vê uma parte. A tua experiência dentro do judiciário é interessante para tu ver o todo, né? Tu vai ver coisas que muitas vezes nem eu sei. É muito provável que, pelo que passa dentro da vice-presidência na admissibilidade, tenha coisas que eu desconheça, porque a criatividade dos advogados é ilimitada, né? A criação de teses, de discussões em matéria tributária não tem fim. E muitas das teses que são julgadas, depois elas dão filhote, né? Então, por exemplo, essa que está sendo julgada hoje, que eu falei para vocês que já alcançou o quórum necessário para proclamar a inconstitucionalidade. Essa tese vai dar muitos filhotes, muitos. Eu posso discutir a inconstitucionalidade do ICMS por violação da seletividade em combustível, por exemplo, só para pegar um exemplo. Alimentos, tem alimentos que não têm alíquota reduzida. Por quê? Por que eles têm uma alíquota majorada, né? Então, não é essencial. Remédios, tem remédios que não têm alíquota reduzida de ICMS. Poxa, remédio não é essencial. Então, assim, isso tudo pode dar filhote. E aí tem muita gente interessada em apostar, enfim, em financiar esse tipo de demanda. Mas é isso mesmo, Gabriel. A experiência está sendo bem rica. Não, é fantástico, assim, e tu vai ver, assim, como eu disse, né, do alto da montanha, tu consegue ver tudo melhor. E aí tu vai ver quem advoga bem, quem advoga mal. Quem faz uma boa advocacia, técnica, etc., quem é charlatão. Então, assim, tem tudo. Tem tudo. E aí tu vai conseguir ver, assim, também como tá nivelado por baixo. Isso que é triste, assim. Tá nivelado por baixo, assim, a qualidade. Então, na média, a média é ruim. Muito da atuação. O federal é um pouco diferente, então a tua amostra talvez seja um pouco viciada, porque quem atua no federal já é um pouco mais especializado. Mas se tu pegas a justiça comum, meu Deus, aí sim. Aí é um Deus nos acuda. De gente que está lutando, né, com as suas armas, do seu jeito, está lutando lá, advogando como pode, mas longe de ter algum tipo de qualidade. Então, por que eu estou dizendo isso? Não para criticar meus colegas, né? Não é para isso. É para passar uma mensagem de otimismo para vocês. É para dizer, ó, tem muito espaço para vocês. Tem muito espaço. Vocês têm condições de se inserir no mercado com toda tranquilidade. E falo assim, mais do que como um professor, aqui eu falo como amigo para vocês, porque eu vejo muitos colegas desperdiçarem a oportunidade, estabelecerem
alguma estratégia de carreira que, lamentavelmente, não vai trazer algum tipo de retorno. E não digo retorno, quando eu falo retorno, alguns podem até pensar, né? Ele está falando de dinheiro. Não, é satisfação mesmo. Que pode ser remuneratória, sim, uma remuneração boa, mas também pode ser a satisfação de tu ter prazer no que tu está fazendo, tu ver resultados, tu ver que tu está produzindo algo que seja interessante. Isso dá satisfação, né? E a gente é movido por esse tipo de desafio, né? Então, a mensagem é para ser otimista, tá? É para que vocês tenham coragem aí de encarar esses desafios. Se for um tributário, eu acho que é interessantíssimo. Mas ainda que não seja no tributário, ter o conhecimento do tributário para utilizar na área que vocês vão se dedicar assim, é um diferencial enorme. Um diferencial enorme. Então, eu falei da relação com o trabalhista, né? Vejam, algo que talvez ninguém tenha pensado, né? O que tem a ver o trabalhista com o tributário? Poxa, quantas reclamatórias geram desconto indevido? E para ambas as partes, né? Talvez aqui seja o único momento em que empregado e empregador eles estejam irmanados, porque os dois estão lutando contra o fisco. O empregado não quer pagar para o fisco, o empregador não quer pagar para o fisco. Ele prefere, bom, fui condenado, eu vou pagar para o meu empregado, eu não quero pagar imposto sobre isso. Então, aqui tem um momento, talvez, um único momento nos litígios trabalhistas em que as partes elas convergem, que é a questão tributária. Então, é, um, é uma gama interessante para vocês explorarem. E aí, meus amigos, o que eu diria que é fundamental para a gente poder falar de advocacia consultiva? É fundamental que vocês dominem os institutos que nós estudamos até a aula passada. Então, até a aula passada, do primeiro semestre até a aula da semana passada, nós estudamos uma infinidade de institutos próprios do direito tributário, tributos, contribuições, e tivemos uma visão geral. Então, isso é a base, isso tem que saber. Mas agora o pulo do gato, o que é o diferencial, é você saber exatamente. Quer ver? Eu vou desenhar aqui o fenômeno da incidência. Então, assim, se eu pudesse simplificar a interpretação, a discussão sobre o direito tributário, eu colocaria no seguinte termo. Esse carinha aqui, ele deseja fazer um negócio, ele deseja fazer um... Deixa eu colocar aqui... E aqui está a luz, né? Dessa lâmpada. Então, esse carinha aqui, se a gente pudesse aqui simplificar num desenho para falar, isso aqui é o fenômeno da incidência tributária. Então, imaginem que a gente está estudando aqui um tributo qualquer e esse tributo qualquer, vamos pegar aqui, eu vou dar um exemplo que já vai ficar claro para vocês. Ele tem a sua hipótese de incidência. E
aí, esse carinha que está aqui, bem embaixo da hipótese de incidência, o que aconteceu com ele? Bom, incidiu o tributo, logo, consequência disso, gerou a obrigação tributária, que por decorrência, depois disso, vai surgir o crédito tributário. Isso tudo a gente já viu nas aulas anteriores. Então, esse é o fenômeno da incidência. Então, em razão da incidência, esse carinha aqui praticou o chamado fato gerador. Então, vamos colocar aqui para... Ele praticou o fato gerador, então surgiu a obrigação tributária que depois com o lançamento vai fazer surgir o crédito tributário, certo? Mas e se o nosso amigo, ele simplesmente decidisse fazer isso aqui, ó. Se ele saiu da incidência, não tem obrigação e não tem crédito, correto? O que acontece aqui? É lícito esse cidadão fazer isso que a gente acabou de ver? Ou ele é obrigado a ficar aqui preso embaixo da lâmpada? Vocês têm aqui o... Ele está aqui, ó, preso com uma âncora aqui no pé. Ele não pode sair daqui em razão da legislação tributária. Ou ele tem a liberdade para... Saiu, foi para o lado, ele não incide, ele está longe da incidência tributária. O que ele fez aqui não tem norma nenhuma, logo ele não vai pagar imposto algum. Num terceiro exemplo, vamos imaginar que esse nosso amigo aqui, ele tem essa lâmpada aqui, que tem esse fato gerador, e tem uma outra lâmpada aqui, que tem um outro fato gerador. Vou dar aqui o nome aos bois. Vamos, por exemplo, aqui examinar. Isso daqui é o ICMS, e aqui é o ISSQN. Ele pode licitamente escolher estar aqui ou estar aqui. O que vocês acham? Ou ele é obrigado... E aí, vamos tentar aqui quantificar do que a gente está falando, tá? O ICMS no Rio Grande do Sul, a alíquota máxima é 30%. E se a gente estiver falando do ISS no Brasil todo, a alíquota máxima é 5%. Então, vejam, tem uma diferença bem grande entre um e outro. Vocês acham que é lícito esse cara escolher qual a incidência que ele quer se submeter? Ou ele não tem escolha? E qualquer tipo de movimento que ele fizer caracteriza aí alguma ilicitude do ponto de vista tributário. E aí, eu vou explicar para vocês agora
que existe assim. Vamos lá. Tem um campo de condutas lícitas licitude, que é a chamada elisão tributária. E tem, de outro lado, um campo também enorme de condutas ilícitas, de condutas que geram ilicitude, que nós chamamos de evasão tributária. Tá? E o nosso amigo aqui, é óbvio que ele quer estar desse lado de cá, né? É óbvio que ele quer praticar as suas condutas, celebrar os seus negócios, os seus contratos dentro do campo da licitude. E aí a doutrina tributária chama isso de elisão. E elisão realizar negócios, tomar decisões que diminuem a carga tributária, não tem nada de ilícito. Nada de ilícito. Agora, adulterar documentos, fabricar contratos, criar empresa de fachada, tudo isso está dentro do campo da ilicitude. E aí, o cara que está aqui, vamos ver se eu tenho aqui o desenho. Esse cara aqui, muito provavelmente, ele vai para a cadeia, tá? Porque aqui a gente está falando não só do ilícito tributário, mas também a gente vai convergir aqui para o ilícito penal. Nós tivemos uma aula que eu falei especificamente para você sobre isso, né? Do ilícito penal. Então, assim, esse cara não quer estar aqui, né? Nosso amigo, ele quer estar do lado de cá. No entanto, os problemas que a gente vai lidar, eles ficam normalmente nessa faixa aqui, que é uma zona, vou colocar aqui, ó, bem tênue entre um e outro. O sujeito ele está mais para o lado do lícito e a conduta dele está correta, ou ele está mais para o lado do ilícito, ainda que tenha um pezinho aqui dentro da licitude. Aqui, meus amigos, as grandes discussões, os debates que vão surgir, tratam exatamente dessa dúvida, dessa dificuldade de conseguir posicionar a conduta praticada pelo contribuinte de qual lado que vai ficar. É mais ou menos, se a gente for pegar para comparar, a regra do impedimento. Imagina lá quando a gente vê um lance, né? O sujeito ele estava com meio corpo para fora, meio corpo para dentro. Ele estava com o corpo dando condição ou o corpo estava atrás do centroavante? É aquele detalhe, aquela filigrana que na hora da aplicação do direito nos gera uma série de dúvidas. E eu vou ilustrar para vocês aqui alguns exemplos. Então, assim, pensem, vamos pegar aqui, vamos ilustrar agora com casos. Vou pegar aqui. Vamos examinar com casos, vamos dizer se a conduta é lícita ou ilícita. Então, o tributo é imposto de renda, e a discussão é sobre a escolha da declaração por parte do contribuinte. Então, assim, o contribuinte, ele tem a opção, a prerrogativa. Quais são as opções? Ele pode escolher a declaração completa, ele pode escolher a declaração simplificada, certo?
que vai pautar o nosso amigo aqui, de verde, o nosso contribuinte aqui, na sua escolha? Ele vai fazer a declaração completa ou ele vai fazer a declaração simplificada? Qual é o fator decisivo para ele tomar a sua escolha? Aquela que ele vai pagar menos, correto? Se ele vai escolher a declaração dentre as duas, aquela que dá a maior vantagem, vocês acham que ele está praticando uma evasão ou ele está praticando uma elisão? É uma elisão, acho. Elisão. É isso aí, Arthur. É elisão. Tanto é elisão que o próprio programa de declaração do imposto de renda orienta a fazer a que é mais barato. No programinha, ele informa para você. Você está fazendo a declaração, ele está dizendo, olha, se você fizer completa dá tanto, se você fizer simplificada dá tanto. Eu vou mostrar aqui com a declaração da Tássia, né, que ela já nos forneceu os dados dela para a gente simular. Vamos abrir aqui a declaração do imposto de renda. E vocês vão ver agora. Tá aqui a declaração da Tássia. Ó. Como ela não está na aula hoje, eu vou sacanear e enviar para a Receita, só para ver o que acontece. Então, assim, eu não me lembro o que eu fiz aqui, foi algumas aulas atrás, né, quando a gente estava estudando, mas a gente declarou alguns valores e olha só o que aparece aqui, ó. Declaração simplificada, declaração completa, que são as chamadas deduções legais. O imposto a pagar é 263,26. Se ela escolher o desconto simplificado, ela tem que pagar 2.960. Qual é a escolha que a Tássia vai fazer? Vai escolher o simplificado para pagar mais? Não, né? Ela vai escolher a declaração completa, que é a que deu mais desconto para ela. Ela fez alguma ilicitude ao escolher, apertar o botãozinho? Vejam, a opção de tributação, está escrito aqui no programa ó, da Receita, a opção pela tributação é do contribuinte, ele opta. E só se ele for muito louco, né, de optar pelo mais caro. Então, assim, nesse exemplo que eu estou dando, parece evidente que o contribuinte está do lado da elisão. Agora vamos tornar um pouquinho mais complexo. Então, vamos pegar um outro exemplo aqui. Vamos pegar aqui imposto de renda, escolha do regime. E aí agora a gente não vai mais falar do nosso amigo ali, o cidadão, a gente vai falar da empresa. Então, a empresa está aqui. Vamos colocar aqui o preto para ficar bem. A empresa, ela pode escolher o lucro real, lucro presumido e o simples, certo? Se a empresa vai escolher o lucro real, lucro presumido e lucro e o simples, ela optou pelo regime por alguma outra razão que não seja economizar tributo? Tem um outro motivo para escolher entre um ou outro que não seja pagar menos? Não tem, né? Não tem outra razão. Então, se o contribuinte escolheu, eu quero fazer o simples, ele está praticando uma elisão, está correto, ou ele está praticando uma evasão? Parece claro, né? Que não tem nada de errado em fazer isso. Se fosse errado, o fisco não daria esses 3 regimes de escolha para o contribuinte. Só que, no entanto,
aqui a gente tem algumas discussões. Vamos ver se eu consigo achar aqui. Planejamento tributário, caso Grendene. Vamos ver se eu acho. Esse aqui não tá legal. Acho que esse daqui tem. Esse artigo deve estar bom. Foi publicado na USP, tendencialmente. Limites à realocação da renda entre empresas do grupo. Planejamento tributário atual. Esse caso aqui, vou compartilhar com vocês esse artigo. Vou botar lá no Moodle assim que terminar a aula. A empresa Grendene, ela é um caso emblemático porque ela pegou e fez o seguinte: para ingressar no Simples, tem um teto, né? Que é 3.600.000, que pode chegar até 4,800 milhões pela legislação vigente. E o lucro presumido, ele tem um teto de 78 milhões de reais. Então, assim, o que a Grendene fez? Olha, uma empresa só não entra no presumido. Mas e se eu pegar e fizer o seguinte? Dividir em duas. No caso ali, o problema é que eles fizeram mais do que duas, né? Foram várias empresas que foram divididas. Então, se dividiu em várias empresas para que todas elas individualmente pudessem se encaixar no regime. O que vocês acham disso daqui? É elisão, conduta lícita, ou evasão, conduta ilícita? Acho que seja caso de evasão. Evasão. Depende também do dono, né, das empresas, né? O dolo? Sim, por exemplo, se ele é dono de todas ou é dono de uma das... Tu diz respeito à composição societária. Isso, exatamente. Tá, interessante. O que a posição do CARF no caso, depois vamos poder olhar ali com calma e examinar. O CARF entendeu que isso é uma conduta abusiva, a abertura de várias empresas para poder se manter enquadrado no regime. E, portanto, enquadrou como evasão. E aí desconsiderou esse tipo de planejamento e fez tributar como se fosse uma única empresa submetida ao regime pior, o regime menos vantajoso. Esse é um caso emblemático, esse caso foi examinado pelo CARF, o CARF considerou abusivo e hoje é considerado um exemplo de evasão. Ainda mais se essas empresas que ficaram divididas tinham a mesma atividade econômica, né? Daí fica meio na cara, né? Exato. É um caso que chamou a atenção, né? Porque não tinha como justificar a segregação, a fragmentação, que não pelo motivo de manter todas dentro do regime mais vantajoso.
Pejotização. Vamos lá. Agora, esse é o outro tema, tá? Chamado pejotização. Então, aqui vamos colocar PJ limitada. E aí vamos colocar aqui o cidadão. Aí a questão é a seguinte, tá? IRPF versus IRPJ mais CSLL mais PIS mais COFINS. Quando a gente pega e coloca assim em contraste, até parece que é doido, né? Como é que alguém prefere pagar 4 ao invés de pagar 1 tributo? Só que, na verdade, aqui a gente está falando de uma incidência de 27,5%. E aqui a gente vai falar, aí depende do regime, né? Mas 6,33% se tiver no lucro presumido, em alguns casos, somando tudo. Então, essa é a diferença, né? É por isso que alguns preferem estar dentro da empresa do que desempenhar atividade na pessoa física, porque a tributação da pessoa física acaba sendo mais alta. E aí ganhou um nome pejorativo de pejotização, né? Ao invés de eu desempenhar a minha atividade na pessoa física, eu faço na pessoa jurídica. E quais são os casos que chamam a atenção e que geraram chamaram bastante atenção, né? Os casos envolvendo celebridades, artistas, jogadores de futebol, de um modo geral. Então, o jogador de futebol, ele recebe uma parte da sua remuneração em salário, né? E como é salário, não tem como tu receber salário em pessoa jurídica, a relação tem que ser direta entre o empregador e o empregado. A legislação trabalhista não permite. E se fosse feito assim, seguramente a Justiça do Trabalho anularia, desconsideraria e faria surgir todos os encargos trabalhistas. Mas os jogadores de futebol recebem parcela da remuneração que diz respeito ao direito de arena, direito de imagem, por aí vai, em pessoas jurídicas. Tá? Então, eles constituem uma pessoa jurídica, todos fizeram isso praticamente, se não todos, a grande maioria, e muitos deles foram autuados. Tá? Eu fiz até um post esses dias nas redes sociais ali comentando um julgamento que ocorreu recente no CARF que se confirmou a decisão desfavorável a alguns artistas da Rede Globo. E aí deu repercussão isso. Quando tu bota a Globo na jogada, sempre chama a atenção assim, dos holofotes. Então, a pessoa que contratou com o clube e disse, olha, eu tenho uma empresa, você tem como me pagar aqui o direito de imagem para minha empresa? Eu vou tributar na pessoa jurídica e depois eu vou distribuir para a física. A pessoa que fez esse tipo de contrato, ele está dentro da esfera da evasão ou dentro da esfera da elisão? O que vocês acham? Perdão, eu não ouvi, essa última pergunta. O cidadão que combina com o seu empregador, clube de futebol, a emissora de TV, a produtora de filme, sei lá, o programa de reality show, sei lá, o diabo. O sujeito, ele combinou lá com quem vai pagar e ele disse, olha, tu não paga para mim. Eu cedi os direitos para uma pessoa jurídica e ela que explora a minha imagem. Então, tu tem que pagar para ela, pessoa jurídica. Tem uma seção de direito de imagem a minha pessoa física cedeu para a jurídica e quem explora comercialmente isso
é a jurídica. E você vai pagar para ela e eu vou tributar na pessoa jurídica. Esse tipo de combinação entra no campo da ilicitude ou está no campo da licitude? O que vocês acham? Eu falaria que seria uma evasão, né? Seria Eu isso, também concordo. mas eu acho que eu já escutei algo que o pessoal utiliza isso aí bastante, é famoso, assim, artista, jogador de futebol. É uma forma chique de sonegada, pra você dizer. Babou, Ah, Arthur. assim, primeiro, não é porque muita gente faz que está certo, né? E a nossa função aqui é criticar ou concordar. Enfim, vocês não necessariamente precisam concordar com o que é feito. Se acharem que é errado, podem tranquilamente dizer. A gente está aqui em regime de discussão. Essa pessoa jurídica aqui, então, vocês entendem que ela é uma conduta evasiva. O certo seria fazer esse cara sair daqui de dentro da empresa e vir para cá e pagar imposto de renda na pessoa física. É isso? Ao meu ver, sim. Uhum. E vamos ver uma coisa aqui. Eu acho que pela legislação trabalhista também, né? Tem uma influência nesse campo. E alguém aqui quer advogar, abrir um escritório de advocacia? Arthur quer? Vitor, Gabriel, João não. Não, eu também. Também? Tá, vamos fazer aqui uma seguinte simulação, tá? Agora não é futebol. Vamos pegar aqui justiça. Vamos lá, a balancinha aqui. O Arthur e o Vitor. Então, o Arthur e o Vitor se formaram na faculdade e decidiram, vamos nos associar, vamos fazer uma pessoa jurídica, né, trabalhar juntos, a gente se dá bem, e vamos constituir uma pessoa jurídica, só que daí não vai ser PJ limitada, né, vai ser PJ Sociedade Simples. Aí eu pergunto para vocês que formaram essa sociedade simples, vocês praticaram uma conduta ilícita ou uma conduta lícita? Eu vou trazer mais alguns elementos para ajudar a resposta de vocês, tá? Vou trazer mais alguns elementos aqui para ajudar na resposta. Sociedade simples é uma sociedade de pessoas. O que significa que a responsabilidade é ilimitada. Por quê? Porque a atividade é intuito persona. É personalíssima. Quando você vai numa clínica médica, você vai atrás do médico fulano de tal. Quando você vai no consultório dentário, você não vai no consultório dentário
companhia limitada, CNPJ número tal, você vai atrás do dentista fulano de tal. Você entende que é bom. Quando você vai no contador, muito embora eles estejam reunidos numa sociedade de contabilistas, tu não quer saber qual é o CNPJ, qual é o capital social da sociedade de contadores. Você quer saber se ele sabe fazer a contabilidade ou não. Então, o que vocês querem é a pessoa. Tanto é assim que na sociedade de advogados é obrigatório ter o nome, o sobrenome dos sócios. Não pode ter nome fantasia. Tem que ter o nome de pelo menos um dos sócios na sociedade simples de advogados. E eles assumem um compromisso de exercer o mandato e atuar em nome pessoal. A responsabilidade é pessoal. Aí eu pergunto para vocês, tudo isso não converge no sentido de dizer que os advogados, os profissionais liberais, de um modo geral, não deveriam, assim como os jogadores, os atores, as atrizes, pagarem imposto na pessoa física? E quando fazem na jurídica, eles estão caracterizando uma burla? Com esse exemplo, mas não sei, eu ainda fico com esse sentimento que seria uma evasão ali no outro caso da prejudiciação. Nos dois ou só no primeiro? Não, do advogado não. Do advogado não, do jogador sim. Não sei. Até porque o advogado ele também depende de mais pessoas, né, no escritório, tem que ter mais funcionários, talvez, para... Não necessariamente. A grande maioria, Vitor, dos escritórios eles são pequenos, quando não são unipessoal. A grande maioria. A exceção são os escritórios grandes. É bem menor o número de escritórios grandes do que o número de escritórios pequenos. E muitos hoje trabalham em sociedade unipessoal. Ou seja, eu posso citar assim, uns 10 nomes conhecidos de pessoas renomadas que têm o escritório numa única pessoa. O nome do escritório é o nome e sobrenome daquela pessoa. E aí? Mas daí seria errado também, eu acho. Seria uma evasão, né? Aí vocês enquadrariam como evasão a conduta do advogado. Se for unipessoal, acho que sim. Então, Mas se tiver umas duas pessoas no mínimo, acho que eu não acredito daí. Então, para esquentar aqui o esquema do jogador, o ideal é que eles tenham 2 parça. Se botar 2 parças aqui, ele tá livre. O jogador mais uns 2 caras aqui que, se for unipessoal não pode, mas se tiver mais uns 2 aqui, uns teatino aqui para dizer que eles assessoram lá e fazem algum tipo de atividade, daí começa a ficar lícito. É que eu acho que a atividade econômica, ela, nesse caso do jogador, ela decorre da legislação trabalhista, né? Mas diferente claro, do advogado também, mas tem o enquadramento ali na lei. Eu acho que por isso é diferente. Uhum. Entendi. Bom, então a posição de vocês, voltando lá para o nosso exemplo, é que o nosso amigo aqui, ele não tem essa opção aqui de sair da incidência. Se existe a incidência aqui de uma norma, ele não tem a opção de vir para cá e não fazer incidir nenhum tributo. Ele tem que ficar aqui porque aqui é o correto. É uma discussão interessante, tá, gente? Essa é uma questão que não... longe de ter uma resposta certa. Longe.
Então, a posição que vocês estão defendendo, ela é, digamos, a posição oficial da Receita Federal. Então, vocês estão em boa companhia. Pessoas sérias de dentro da Receita. O CARF, que é o órgão mais importante do contencioso administrativo tributário, pensa na linha do que vocês estão defendendo. Eu achei bem interessante que desse lado da moeda a gente nunca tinha entrado nessa discussão da pejotização. Geralmente é para tirar os, vamos dizer assim, os benefícios trabalhistas ao trabalhador, né? Mas nunca nesse caso nunca tinha pensado dessa forma. Mas aí respeitando a posição de vocês e, enfim, que é uma posição que, como eu disse, né, ela é legítima e ela tem uma série de pessoas que defendem, né? A minha posição pessoal é totalmente contrária à proibição e, eu diria mais, à criminalização. O sujeito, vamos lá, né? Se a gente pegar a legislação trabalhista, qual é a razão dela existir? A razão da legislação trabalhista existir é na linha, no ideal de garantir ou melhorar a vida do trabalhador, né? Essa é a ideia. Ela existe para proteger, para tutelar e tornar a relação de emprego mais justa em relação ao trabalhador, ao empregado. Se o empregado escolheu, claro, eu não estou falando aqui de pejotização de um miserável sujeito assim que tem um nível cultural e que flagrantemente ele não teve escolha. Não estou falando do chão de fábrica lá, do sujeito que ou era aquilo ou ele está fora. E aí, obviamente, que não há falar em escolha, mas se a gente pegar os casos que dão repercussão, os casos que dão repercussão e que geraram uma série de investigações no que diz respeito à matéria tributária, a gente está falando de, talvez, o hipossuficiente da relação seja o empregador, dado o nível de recurso, de riqueza que essas pessoas ostentam, e seguramente, se não tem assessoria, porque não quer, porque teria condições de pagar tranquilamente. Bons assessores, bons advogados para orientar. Dificilmente um profissional que ganha o que ganha, né, nessa faixa, nesse segmento, não tem assessoria, dificilmente. Pode ser até que a assessoria não seja boa, mas tem algum tipo de assessoria. Então, assim, essas pessoas escolheram voluntariamente não estar protegidas pela legislação trabalhista e a gente tem que condenar isso. E aí, se a gente for pegar pelo prisma da legislação tributária, as pessoas escolheram reduzir a tributação. Sim, é inegável. Então, eu comecei trazendo os exemplos em que as pessoas escolhiam reduzir a tributação e os exemplos que eu dei são, inclusive, chancelados pelo próprio fisco, né? Peguei o exemplo mais simples ali, que é a declaração do imposto de renda, cujo o programa gerado pela Receita Federal indica qual é o melhor. Se eu faço isso ao constituir uma empresa, eu estou fazendo uma conduta ilícita, irregular. Não me parece que ela seja ilícita ou regular na medida em que a legislação permite a constituição de empresas, permite a abertura de negócios, inclusive feito em nome de uma única pessoa. Quando o direito, não é o direito tributário, quando o direito brasileiro passou a incorporar no nosso ordenamento jurídico a sociedade de uma única pessoa, me parece que ficou muito frágil o argumento de que eu não posso ter uma pessoa jurídica para gerar ou tocar os meus negócios numa pessoa jurídica cujo único sócio seja eu. Salvo se você disser, então, não, eu sou contra isso, então tinha que acabar com a sociedade unipessoal. Ok, mas não é esse o direito que vigora no Brasil hoje. O
O jeito que vigora no Brasil hoje é que não só permite, como inclusive encoraja, né? Em várias regimes, como por exemplo é o Simples, como é o MEI, é uma pessoa só que está ali, está explorando. Então é um incentivo para fazer dessa forma. E aí me parece que o problema não está no sujeito querer ir atrás dos 6,3%, que é a alíquota efetiva que ele vai pagar, mas sim o errado está em cobrar 27,5% mais 11% de contribuição previdenciária, mais desconto do FGTS, mais desconto disso, mais desconto daquilo, que faz com que, no fim do dia, a relação empregatícia seja muito ruim, tanto para o empregador quanto para o empregado. Então, a gente conseguiu criar assim, um sistema perverso que fez com que, para o empregador é ruim, ele poderia pagar mais salário, poderia pagar um salário maior, mas não tem como, porque ele tem que dimensionar os encargos, 13º, férias, repercussão de todas as parcelas sobre a verba salarial, e ainda ele tem que pagar as retenções dos impostos. Para o empregado, ele poderia receber mais, mas ele não tem escolha. Ele tem que descontar FGTS, ele tem que descontar contribuição previdenciária, ele tem que descontar imposto de renda. E aí a legislação que era protetiva, que era para proteger, acabou virando feitiço contra o feiticeiro, né? Então, a legislação que era para ser protetiva acabou criando um regime que é indesejado. E aí, mesmo nas classes mais inferiores, eu duvido que vocês encontrem alguém que diga, olha, não sei se a gente consegue encontrar alguém que diga, não, eu acho que é melhor eu receber com carteira assinada. Só se a pessoa não fizer o cálculo, né? Para ver o quanto que vai ter de desconto e o quanto vai incidir de encargos, né? Que não é nem na mão do empregado nem do empregador que vai ficar. É na mão do governo. Então, não é uma briga aqui entre a gente está discutindo tirar do empregado e o empregador ter mais lucro. Não é isso. É incidências tributárias que prejudicam os dois. Os dois saem infelizes, insatisfeitos nessa discussão. Então, assim, eu trouxe para vocês aqui essa discussão, esse debate, que longe de ter sido resolvido, tá? Eu coloquei a posição, trouxe os casos, expliquei para vocês alguns exemplos aqui, discutimos algumas questões e coloquei para vocês a posição que hoje é a que vigora. Receita Federal e o seu órgão de julgamento, o CARF, entende que não pode fazer a pejotização. E aí, para terminar a aula de hoje, o último tópico que eu queria falar com vocês é como é que a gente poderia, assim, como é que a gente poderia ilustrar o que é considerado correto e o que é considerado abusivo. Tá? Então, eu vou trazer aqui para vocês o artigo 116 do CTN. Essa é a chamada norma geral anti-elisiva. Essa norma geral anti-elisiva está sendo julgada nesse exato momento pelo Supremo Tribunal Federal. A ADI, ela é... Deixa eu ver de quando que é. Ela é de 2001, vejam. A Lei Complementar 104 introduziu o parágrafo único no artigo 116. E essa norma, então, artigo 116, ela é de 2001. E em 2001 ou 2002, agora não me recordo bem, foi ajuizada uma ação direta de inconstitucionalidade, invocando, dizendo que a regra geral anti-elisiva seria inconstitucional. E o que entra
na disputa aqui, né? De novo, o bem e o mal, o lícito e ilícito. A norma geral antielisiva, se a gente pegar aqui o texto, né, ela confere à autoridade administrativa o poder de desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador ou a natureza dos seus elementos constitutivos. Então, grifo aqui a expressão desconsiderar, que é o seguinte: o fisco pode dizer assim, olha, você fez um contrato social ali, mas para mim não tem valor nenhum. Tem um contrato social ali, mas na verdade ali é uma relação de emprego. Na minha cabeça isso é uma relação de emprego, eu posso desconsiderar. Então, de um lado aqui, a gente tem a posição da inconstitucionalidade, que diz o seguinte, olha, o Brasil ele tem regra de competência, eu tenho as chamadas hipóteses de incidência. Ou seja, eu tenho a Constituição, eu tenho a lei. Eu vou atender aqui só para documentar a minha ação contra a Vivo. Vai ficar gravado que eles estão me atrapalhando, me importunando a aula. Ó. Vamos ver se eles falam aqui. Não deu. É um inferno a Vivo. Mas vamos lá, seguimos a aula de hoje. Então, eu tenho as regras de competência na Constituição, eu tenho as hipóteses de incidência previstas na lei. De modo que é lícito, é livre o ser humano escolher sair daqui e não se sujeitar à incidência. Eu tenho essa liberdade. Se o fisco quer chegar aqui, o que ele tem que fazer? Uma nova regra para botar esse cara aqui dentro da incidência. Esse seria o caminho correto daqueles que entendem que o sistema tributário foi construído dentro da ideia de regras de competência e a incidência ela não deve ser a faculdade da administração alcançar de modo a poder fazer ela vir para cá, vir para lá, conforme... Não, é uma coisa rígida, é fixo. A luz fica no poste e fica ali. E se o sujeito sair da luz, ele saiu da incidência e não está fazendo nada de ilícito. Logo, uma norma que permite desconsiderar e alcançar esse cara aqui, ela é inconstitucional. Certo? E eu tenho a outra posição, que é a posição, vamos dizer assim, do fisco, né? A posição da constitucionalidade. E aí a constitucionalidade da regra de antielisiva, ela trabalha com a ideia do abuso de direito. E o fisco brasileiro trouxe para o direito brasileiro a chamada teoria do propósito negocial. De modo que tu pode, dentro da legislação, escolher as formas jurídicas que você entender mais adequado, mas você não pode abusar do direito. Se você abusar do direito, essa norma, do artigo 116, parágrafo único, ela é um bom instrumento. Ela é um bom instrumento a serviço do fisco. Esta é a posição que está vencendo, por enquanto, a ADI. O julgamento da ADI está sendo capitaneado pelo voto da ministra Carmen Lúcia, que disse que essa é a posição, ou seja, da constitucionalidade, mas ela fez ressalvas, dizendo que o contribuinte tem liberdade, sim,
E aí não pode ser entendido como, no meu exemplo lá, né, que eu disse que o cara tinha, como é que é, a âncora. Ela disse, não, ele tem liberdade para sair daqui, ele não está com uma âncora no pé. Ele pode sair se ele quiser. A liberdade existe, mas ele não pode abusar, tá? E aí, como é que a gente poderia ilustrar isso para encerrar nossa aula de hoje? Tentando mostrar vamos ver se eu consigo pegar aqui. Não tem, eu vou pegar do Google uma imagem para ilustrar o que eu quero dizer. Olha só, esse cara aqui, essa imagem é perfeita. Esse cara aqui está numa encruzilhada, e aí ele tem duas escolhas ali. Ele tem uma via de chão batido e tem uma via asfaltada. Então, ele tem a prerrogativa de escolher, vamos lá, que lucro real, ou simples, ele pode escolher. Sim, qual é o problema dele escolher? O lucro real é aqui, ó, é o chão batido, é raiz, é tosqueira, vamos lá, vamos fazer um negócio mais difícil. O simples, ó, cara, olha ali asfaltadinho, que beleza, viagem tranquila, sem nenhum problema. Ele pode escolher? Pode. Tem nada de ilícito nisso e até aqui, até mesmo o fisco concorda. O que o fisco vai combater? E aí que entra o chamado abuso de direito. É quando eu, apesar de estar escolhendo caminhos, esse caminho não faz o menor sentido. Então vamos imaginar aqui um exemplo. Esse nosso contribuinte aqui, ele tem o objetivo, o desejo, a vontade de chegar. O objetivo, o destino final dele é chegar no litoral, certo? Esse é o destino final dele, que fica aqui, certo? Só que esse cara, ele vai fazer uma coisa meio gozada. Ele vai pegar, ao invés de ir para o litoral, e para ir para o litoral a gente teria vários caminhos, né? Então a gente tem aqui eu tenho aqui a BR-290, aí, ó, tem a BR-290, tenho como é que é o nome? RS-030. Para chegar no litoral também consigo chegar pela RS-040. Então ele tem várias opções aqui. Uma sem pedágio, outra com muito pedágio, outra com pouco pedágio, uma melhor, outra pior, uma mais curta, uma mais veloz. Enfim, ele tem várias opções para chegar no litoral, certo? Aí esse nosso amigo, ele pega e faz o seguinte, ele pega a 116 e ele vai lá para Novo Hamburgo. Aí ele foi para Novo Hamburgo.
Aí de Novo Hamburgo, ele pega lá RS não sei o que, e ele vai para Portão, passa pelo CAI, vai lá por Feliz, etc. Chega em Caxias, chegou lá em Caxias, aí ele vem e pega a Rota do Sol. E aí, agora finalmente esse cara conseguiu chegar no destino dele. Aí eu pergunto o seguinte: esse caminho parece fazer algum sentido? Esse caminho tá gozado, né? Tá estranho. O cara tinha 3 opções aqui para ir para a praia. Ele queria ir para a praia. E aí ele pega e faz um caminho todo doido que é muito maior, muito mais caro do que o caminho simples ele pegar uma dessas rodovias que eu mencionei. Então, aqui nessa brincadeira, nessa metáfora aqui que eu fiz do viajante, a gente vê assim, o abuso que é, digamos, combatido, que é questionado e gera autuações por parte da Receita. Quando se vê uma série de atos, de negócios que eles não parecem fazer sentido, eles não param de pé sozinhos e se exagera para se chegar a um resultado que gera, no fim do dia, a economia, o fisco tem autuado os contribuintes e aplicado sanções. É esse tipo de conduta que é a conduta combatida pelo fisco, que são os negócios, vamos chamar assim, com abuso de direito. Então, o exercício lícito de constituir empresa está previsto, está amparado pelo ordenamento jurídico, certo? Mas será que não tem algum limite? A dissimulação. Então, eu realizo o negócio jurídico, mas eu crio uma capa, uma máscara por cima desse negócio jurídico para fazer ele parecer com outra coisa, certo? Então, ele ganha um disfarce, a dissimulação. Ele queria fazer o negócio, mas ele fez um disfarce, botou uma roupagem de outra coisa. E a simulação aí é criar um negócio que não existe de jeito algum. Um negócio jurídico simulado, ele é que nem um lençol assim do fantasma. Tu tira o lençol, embaixo do fantasma não tem nada. Então, são negócios de fachada, negócios jurídicos ocos, não tem nada dentro. É simplesmente para criar a impressão de legalidade, mas, na verdade, eles não existem. Então, essas 3 figuras aqui são figuras que o fisco tem se apoiado para autuar os contribuintes que, digamos, praticam condutas tendentes à evasão. E é isso que tem sido utilizado para fins de combate ao planejamento tributário. E aí, quando a gente fala de um trabalho ilícito, é óbvio que o que a gente tem que ficar atento aqui. Se a gente está assessorando uma empresa, qual é a nossa função aqui? É evitar a configuração destas figuras. Então, essa é a função, esse é a preocupação de um advogado quando vai fazer um planejamento tributário, assessorar uma empresa, é evitar que a empresa incorra em qualquer tipo dessas características aqui. Então, uma assessoria tributária visa evitar a configuração, preenchimento dessas figuras. Então, o que o advogado tributarista deve fazer é dizer, olha, se você fizer o contrato desse jeito, você está flagrantemente praticando uma simulação. Isso vai dar problema.
Se você fizer desse jeito, você vai praticar a dissimulação. Se você fizer desse jeito, você vai praticar abuso de direito. E em qualquer dessas situações, o resultado final, o resultado inevitável é a aplicação da norma geral anti-elesiva. Eu reproduzo aqui, que é o artigo 116, parágrafo único. Então é isso que o advogado tem que tentar evitar para que o seu cliente não seja submetido ao questionamento do fisco na prática dessas condutas. Certo, gente? Até aqui alguma dúvida, uma pergunta? Da minha parte não, achei muito interessante o debate ali daquele tema. Legal, legal. Da minha parte também tudo tranquilo. Eu também, olhando pelo aquele tema ali da elisão e da evasão, olhando pelo outro lado, é dispensar também. Como eu disse para vocês, né, desde o primeiro semestre, a gente já está agora terminando a disciplina aqui. Eu jamais pretendi ou quis fazer com que vocês pensassem da mesma forma que eu, ou criar algum tipo de doutrinação. Eu coloco as posições, coloco a discussão para que vocês tomem vocês reflitam, pensem, tomem as decisões de vocês. É evidente que eu, como pessoa, como ser humano, tenho posição, né? Tenho as minhas convicções e eu exponho elas na maior parte das vezes e defendo o meu ponto de vista, mas longe de querer catequizar ninguém, né? Então, a ideia, assim, é estimular o pensamento reflexivo. Será que está certo? Será que está errado? O que é melhor? Eu tenho minhas convicções, eu tenho as minhas posições, gosto de debater esse tema, eu adoro esse assunto, e esse, digamos, é um desafio cotidiano, né? Digamos que na minha atividade profissional, ao lado do magistério, eu cotidianamente estou fazendo isso, né? Cotidianamente eu estou assessorando alguém que está querendo fazer as coisas da forma correta e quer fazer dentro do direito. Porque se fosse para fazer sacanagem mesmo, comigo não tem. Isso eu posso dizer para vocês. Eu não faço trabalho que envolve planejamento para sacanagem. Tem escolhas arrojadas, envolve decisões que levam risco, sim. Isso sim. Agora, empresa de fachada, falsificar documentos, essas coisas, eu passo longe. Então, assim, a discussão que a gente está estabelecendo aqui não é aquele caso de polícia versus aquele santinho que faz tudo certinho. Não é isso, né? O caso de polícia tem que ser tratado pela polícia. E eu acho que todo mundo concorda. A nossa discussão aqui hoje é aquele caso que está ali no meio dos dois, né? Mas será que ele não podia ter feito? Aquilo é proibido, é vedado, será que ele exagerou? E aí eu expus para vocês quais são os elementos que levam o fisco a considerar como exagero, a considerar como abusivo, certo? Então, essa aula de hoje então, é dedicada à advocacia consultiva.